Carta conforme escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Colossos, antes de 1 Tessalonicenses, depois de Filipenses. Você vai encontrar a carta conforme escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses. Eu quero ministrar hoje sobre a temática a oração e a prudência. Quero que você acompanhe comigo Colossenses capítulo 4. Nós vamos estar aprendendo mais da parte do Senhor a partir do verso 2 até o verso 6. Você pode acompanhar na Bíblia Sagrada. Colossenses 4, verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre os desafios da igreja. Entenda, Paulo está preso no corredor da morte. Paulo escreve esta carta na antessala do martírio. Paulo está, e ele sabe disso, com o pé na sepultura. Paulo está com a cabeça perto da guilhotina de Roma. Mas Paulo está trabalhando para o Senhor. E ele escreve esta carta com muito zelo, com muito cuidado, com muita prudência, acerca daquilo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, diretamente para a igreja de Colossos. Entenda, Paulo é o embaixador da vida. O apóstolo Paulo é um apologeta, um exegeta, o apóstolo que nós podemos verificar nas Sagradas Escrituras que mais contribuiu teologicamente para a igreja, tanto a igreja primitiva como a igreja contemporânea. As cartas de Paulo são vivas. As cartas de Paulo, porque elas são a palavra de Deus, são eficazes, traz vida para o nosso coração. Ele fecha as cortinas da carta aos Colossenses com instruções riquíssimas, reportando-se à igreja acerca das necessidades de buscar as coisas de cima, as coisas do alto, prioritariamente. Perceba que como esta carta ela é alusiva aos nossos tempos. Como esta carta se enquadra na nossa sociedade atual. Porque a sociedade ou a geração em que vivemos transita na inversão de valores, esquecendo-se de Deus, amando coisas e usando pessoas. Paulo diz que devemos adorar a Deus e fazer justamente o oposto, usar coisas e amar pessoas. Eu vou repetir, nós estamos numa geração, dentro de um escopo de descartabilidade das relações humanas, aonde nós estamos preconizando o uso de pessoas e o amor às coisas. E Deus está nos lembrando nesta noite, nós devemos usar coisas e amar pessoas.
Quais são as coisas mais importantes que nós devemos buscar? Eis a questão nesta noite. Eis a pergunta central desta mensagem, dessa pregação. Quais são as coisas mais importantes que devemos buscar? O verso 2 inicia: perseverai na oração. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a primazia da oração. A oração é o oxigênio da alma, o canal aberto de comunicação com Deus. É por meio da oração que eu não só me comunico com Deus, mas eu me relaciono de filho para pai e de pai para filho, entendendo que Ele é a fonte da vida, a fonte de toda a vida procede de Deus. A oração é a expressão mais importante na nova vida. Se você então agora é filho e filha de Deus, e obviamente porque foi transportado do império das trevas para o império da luz, então você precisa entender a primazia da oração. Nesta nova vida com Deus, você precisa priorizar a oração. A oração precisa ser instrumento de batalha e de sobrevivência na vida do crente. Crente que ora pouco tem pouco poder. Crente que ora pouco tem pouca comunicação e intimidade com Deus. Crente que ora pouco passa por dificuldades, tribulações, murmurando, mas o crente que ora passa crendo. Aleluia, o crente que ora, ele transcende o sobrenatural, ele acessa o sobrenatural, ele vai até o Santo dos Santos, recebe a presença do Altíssimo e o Espírito Santo enche ele. A oração é o meio pelo qual nós podemos obter, tanto para nós quanto para outros, a satisfação das necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Mateus capítulo 7, verso 7, diz o seguinte: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Ora, é óbvio que não há problemas em pedir. Óbvio que não há problemas em pedir. A Bíblia lhe encoraja a pedir. A Bíblia lhe encoraja a bater. A Bíblia lhe encoraja a buscar. Isto aqui é um encorajamento. Não há problema em pedir, buscar e bater. Não há problema. Estes versos em formato de tripé, obviamente que utilizados por Jesus de forma metafórica, eles vêm para ensinar a perseverança na oração. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Ora, se este não for o tripé da perseverança, eu não sei mais o que ele é. Eis aqui o tripé da perseverança. Pedir expressa a dependência do homem diante de Deus. Nós somos carentes e dependentes deste Deus. Buscar revela a diligência de quem não se contenta com uma vida superficial. Tanta gente se contentando com águas apenas nos pés, e Deus quer elevar as águas aos tornozelos, até chegar aos joelhos e até ultrapassar.
não quer apenas que você tenha o Espírito, Deus quer que você seja cheio do Espírito. Aleluia! Não se contente com uma vida superficial. Não se contente em vir para a casa de Deus e não senti-lo. Não se contente em estar no trabalho e não senti-lo. Não se contente em estar numa sociedade putrefada como a nossa e não de forma diligentemente buscar a Deus para não ser mais um na multidão. Deus não te chamou para ser mais um na multidão. Deus te chamou para fazer a diferença. E outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Pedir, buscar, bater. Bater indica insistência. Não adianta apenas orar como quem acredita, tem uma crença de que algo instantâneo vai acontecer. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que Deus não possa agir no imediato. Deus age no imediato. Mas tem situações que vai exigir perseverança. Quando alguém me pede oração, eu não saio da cola. E aí, como é que está? E aí? Me dá notícia. Me fala como é que está o quadro. Que eu quero saber o quanto mais que eu tenho que insistir. O quanto mais que eu tenho que bater. O quanto mais que eu tenho que pedir. O quanto mais que eu tenho que lutar espiritualmente. Aleluia. Bater significa insistir. Você não pode largar, você tem que insistir até que a porta se abra. E tem mais, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Se você crer, receba. A porta está perto de se abrir. Está perto. Está perto. Está perto, insiste, porque está perto. Essa palavra está vindo direto do canal divino para a tua vida. Está perto. Ah, meu irmão, eu sinto Jesus na casa nesta noite. Assim, Jesus mostra que a vida de oração não deve ser ocasional. Ah, vai ter oração na igreja, então eu vou orar. Não, não. Eu não oro ocasionalmente. Eu oro de forma insistente. Eu oro sem cessar. A minha vida é uma vida de oração. Precisa ser. Glória a Deus. Nós precisamos sermos marcados pela oração. Quem vai ali? Uma mulher de oração. Quem vai ali? Um homem de oração. Senhor, nesta luta, nesta prova, nesta tribulação, a quem eu vou procurar? A quem eu vou me dirigir? E nesta noite está aqui, como que eu posso ver, procura-se o quê? Homens e mulheres com temor, com vigor, com tremor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu vou ser este homem de oração, eu vou ser esta mulher de oração. Conta comigo, Senhor. Conta comigo. Constância. Eu não largo o anjo. Confiança e expectativa na resposta divina. A oração é uma arma. Você tem que entender isso. É uma arma divina. A oração serve para nós combatermos o bom combate. E a Bíblia diz que o combate não é contra o seu irmão. A Bíblia diz que o combate, o verdadeiro combate, é contra forças espirituais da maldade. A sua luta é espiritual. Não é contra carne e sangue,
é contra principados e potestades. E você só vence esta batalha contra os ataques do diabo e dos seus anjos caídos, prostrado de joelho. Satanás cotidianamente, ele busca tragar você. Você acha mesmo que o diabo quer ver você na igreja? Você acha mesmo que o diabo quer ver você prostrado de joelho? Você acha mesmo que o diabo quer ver você usando os talentos e os dons que Deus lhe deu na casa do Senhor? Você acha mesmo que o diabo quer ver você cantando? Você acha mesmo que o diabo quer ver você pregando a palavra, trazendo pessoas para Cristo? Você acha mesmo? Você é tão inocente assim? E às vezes você não entende porque determinadas coisas acontecem. É o mundo espiritual em guerra e você precisa estar atento. Você precisa estar atenta, entendendo que a batalha é espiritual. O que é que o diabo quer? Afastar você do foco. O que é que o diabo quer? Ausentar você da presença de Deus. É isso que ele quer. E em Tiago capítulo 4, verso 7 está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus nada mais é do que seguir sua palavra, seguir sua vontade, seguir seu querer. A igreja brasileira precisa se colocar num estado de aprendiz. A igreja brasileira precisa retornar para ser uma igreja apaixonada pelas escrituras sagradas. Porque você só pode ser conhecedor da palavra se você for um apaixonado pela palavra. E se você for um apaixonado pela palavra, você vai ler a palavra, e a palavra de Deus vai lhe instruir nesta guerra. Em Oséias capítulo 4, verso 6, Deus afirma: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você precisa conhecer mais a Deus. Você precisa ler mais a palavra. Você precisa fazer seu devocional. Você precisa estudar a palavra com afinco. Esse desconhecimento, essa ausência de solidez teológica nos fragiliza. Por quê, pastor? Porque o conhecimento espiritual gera poder. Quando você conhece quem você é em Cristo, quem Cristo é, você automaticamente ganha mais poder. Como é que nós vamos resistir ao diabo? Veja, qual foi o versículo que nós lemos? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Isso significa o quê? Seguir sua palavra, seguir sua vontade, seguir seu querer. Mas o versículo não termina aí. O verso continua: resistir ao diabo. Lá em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, você vai ver a narrativa da tentação de Jesus. Como é que Jesus venceu o diabo? Pela palavra. Foi pela palavra que ele venceu. Portanto, perseverar na oração e sujeitar-se a Deus, a palavra, a sua palavra, são caminhos inseparáveis da vida cristã.
todos nós que somos cristãos, precisamos estarmos sujeitos a Deus, resistindo ao diabo e aprendizes da palavra. Diga amém. A igreja ora, e esta igreja que ora e conhece as escrituras sagradas, ela permanece firme, ela não se embaraça, ela não olha para trás, ela não para na caminhada, ela não faz beicinho, não, ela continua firme. Vem luta, vem ataque, vem. Só que ela não é uma igreja ignorante espiritualmente. Ela é uma igreja que conhece a palavra. Então, quando a luta, quando a prova, quando a tentação, quando as tribulações, quando o dia mau chega, ela está pronta. Ela está pronta. Ela tem as armaduras no seu corpo. E ela vence as batalhas. Então, quando o coração se rende à vontade de Deus, e a mente se enche da verdade, ou seja, da palavra de Deus, o crente encontra direção, o crente encontra discernimento, o crente encontra força para permanecer fiel em meio às provações. Como está escrito em 2 Pedro 3,18. Antes, isso é uma ordem. Veja o verbo, crescei. É uma ordenança para a igreja. Antes, crescei na graça, ou seja, no Espírito. Crescei no Espírito. Na graça é a mesma coisa que crescei no Espírito. Crescei espiritualmente. E no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então perceba que as duas coisas andam entrelaçadas. Eu preciso crescer na graça, que é crescer no Espírito, e eu preciso crescer aonde? A partir de onde? 2 Pedro 3,18, graça e, mais forte, graça e conhecimento. Porque o povo que não tem conhecimento é um povo que perece. Oséias 4,6. Se o meu povo não tiver conhecimento, é isso que o profeta está dizendo, acerca de mim, de quem eu sou e de quem ele é em mim, ele vai perecer. Então você tem que crescer na graça e no conhecimento. Perseverai na oração. Repita comigo, a oração deve ser perseverante. A igreja não pode parar de orar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O fogo do altar não pode se apagar. No Salmo 141, verso 2, está escrito: suba à tua presença a minha oração. Veja o que o salmista pede. Como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Veja, o fogo tem 4 características. O fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica
e o fogo se alastra. Quando o fogo do Espírito aquece o nosso coração, desse altar sobe um suave incenso à presença de Deus. Se não alimentarmos o fogo, entenda, você tem que ser essa geração do fogo. Nós estamos perdendo o fogo, estamos perdendo de experimentar o fogo de Deus. E como Abacuque clamou: aviva, Senhor, a tua obra. E como o salmista está dizendo: olha, que a minha oração suba, e ela suba como incenso. Ora, o incenso é o quê? O que é que eu faço com o incenso? Quando você compra um incenso para perfumar a sua casa, o que é que você faz? Você acende. Pegou o fósforo ali, ou outra ferramenta lá, acende o incenso, e o incenso começa a perfumar. O salmista está dizendo que a minha oração seja que nem esse incenso, queimando e subindo como uma oferenda diante da tua presença. Então, se nós não alimentarmos o fogo, o altar de oração da nossa vida vai ser coberto de cinzas. Por quê? Ou o fogo se alastra, ou o fogo se apaga. Você entende? E você entende que Deus está dando uma ordem para você nesta noite? Você precisa, meu filho e minha filha, se debruçar no expediente da oração. Porque eu quero que o fogo que arde no meu altar possa arder no seu coração. É isso que Deus está dizendo. A igreja deve, entenda, orar sem esmorecer. A igreja deve orar sem parar. A igreja deve orar perseverante, unânime em oração, como era na igreja primitiva. Em Atos capítulo 1, verso 14, está escrito: todos estes perseveravam unânimes em oração. Olha só, havia unanimidade com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseverança. A oração deve ser perseverante. A palavra perseverança no Novo Testamento é traduzida em alguns termos gregos, mas eu quero me ater ao termo grego hiponome, ou seja, resistência, constância, firmeza durante as dificuldades. Não trata-se de uma paciência passiva. Eu vou esperar. Deus me colocou num estado de paciência terminal. Tem crente assim. E Deus quer te tirar desse estado de paciência terminal. Não sai do Salmo 40. Estou aqui, deitado no Salmo 40. O Salmo 40 parece uma rede para ele. Mas não é porque Deus colocou ele no Salmo 40. É porque ele é preguiçoso para orar. E aí ele começa a co-interpretar da forma dele, que Deus simplesmente mandou ele esperar. Deus veio aqui nesta noite e me mandou pregar nesta noite para desconstruir isso da tua cabeça. Deus não te colocou na rede do Salmo 40. Deus está te dando uma ordem: avança, levanta-te. Ergue-te nesta noite em oração com teu Deus. Ergue-te nesta noite numa posição de atalaia, numa posição de vigilante, numa posição daquele que ora e que não para de orar.
Porque está vindo resposta de Deus para a tua vida. Aleluia! Todos estes perseveravam. Pastor, é porque a provação está grande. Pastor, é porque a pressão está grande. Ore na pressão. Ore na perseguição. Ore na difamação. Ore diante de calúnia. Ore diante das afrontas do inimigo. Ore. Deus está contigo. Deus não te abandonou. Deus permanece o mesmo. A força de Deus é a mesma. Seu braço não está encolhido, seu braço está estendido. Aleluia! E eu repito, há uma placa aqui nesta noite dizendo: procura-se um homem de oração, procura-se uma mulher de oração. Não vai ser da forma que vocês estão pensando, diz o Senhor dos Exércitos. Vai ser da forma que o planejamento do céu está provendo. Quando olharem de baixo vão se assustar, quando olharem de cima vão glorificar e vão dizer: quem fez esta obra foi o Senhor dos Exércitos, quem fez esta obra foi o Deus Todo-Poderoso, não foi a mão carnal, foi a mão do Deus vivo. Aleluia! Glória a Jesus. A vigilância, entenda. Persevere na oração. Deus não te criou para um espírito letárgico, um espírito sonolento. Deus não te quer dormindo no sono da indolência. Deus te quer acordado. Deus te quer acordada. Deus te quer vigilante. Deus te quer como um guarda, guardando a tua casa de dia e de noite. A tua casa não sucumbiu, mulher, porque eu tenho te levantado como coluna naquele lugar. Aleluia! E o Senhor está dizendo: não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de voltar atrás, não é hora de olhar para o lado, não é hora de parar, é hora de perseverar. Aplauda esse Deus que Ele merece. Persevera, persevera, porque vem vitória vindo aí. Tem vitória vindo aí. Aleluia. O diabo quer você desligado. Vou me desligar. Não vou me atentar mais para problema nenhum. Não aguento mais. Aguenta. Pastor, o sangue já está na canela. Deixa subir. Você aguenta, porque Deus está contigo. Você aguenta. E nós devemos ser como Neemias. A igreja deve orar como e vigiar como Neemias. Neemias capítulo 4, verso 9. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. O tema da minha pregação é a oração e a prudência. Neemias era prudente. Neemias era esperto. Deus deu inteligência para Neemias, porque não adianta orar e não vigiar. Jesus alertou para a necessidade de orar e vigiar. Pedro não vigiou.
Pedro dormiu. Você é conhecedor da história. Pedro dormiu no Getsêmani. Porque dormiu, usou a arma errada. Quando Pedro se levanta, ele pega a espada e corta a orelha de Malco, um dos servos dos sacerdotes. Porque não vigiou, Pedro entrou na luta errada. Cuidado com as lutas que Deus não está mandando você travar. Lute na oração, persevere na oração e guerreie as batalhas que Deus colocou você. Porque tem que ter estrutura. Não é toda batalha que é para eu batalhar. Não é toda luta que é para eu lutar. Não é toda. Para isso temos que ter discernimento e vigilância. Pedro não vigia. Ele vai seguir a Jesus de longe. Você quer seguir a Jesus de longe ou de perto? De perto. E ele vai negar Jesus. Ele jura de pé junto. Os pés se ajuntam. E ele diz: nunca vi este homem. Aí chega o segundo: eu nunca vi este homem. Aí chega o terceiro: eu já disse, eu nunca vi este homem. Aí o galo canta. Aí Pedro se lembra. Porque Pedro estava dizendo assim: Senhor, eu vou dar a minha vida por ti. Jesus, como é que é? Tu vai dar a vida por mim? Pedro não entendia que era o contrário. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Faltou o que em Pedro? Vigilância. Vigilância. Ora, a oração demanda vigilância. Não adianta passar a semana inteira orando. Entenda isso. Mas passar uma semana sem vigilância. Porque entenda, a partir do momento, e é onde eu quero estar. Eu não sei você, mas é onde eu quero estar. Eu não quero ser conhecido publicamente. Eu não quero ter fã. Eu não quero ter meu nome na TV, no rádio. Não. Não é isso que eu quero. Eu quero ser conhecido no inferno. É lá que eu quero ser conhecido. No céu e no inferno. Ali vai um santo homem de Deus. É onde eu quero ser conhecido. Porque entenda, se você está em oração, na retaguarda de oração, na dispensação da oração, no segredo, no oculto, no secreto, no esconderijo da oração com Deus, o diabo vai lutar para afastar você da oração. Vou ali orar, tudo vai aparecer para lhe atrapalhar. É ou não é? Vou agora orar, pronto. Lá vem menino, lá vem periquito, lá vem papagaio, lá vem cachorro, lá vem marido, lá vem a louça, lá vem não sei o quê. Tudo atrapalha a gente. Para que nós não oremos. Repita comigo: pouca oração. Só os que jantaram agora. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Aleluia. Deus te quer orando. Orando. A oração também deve ser com ações de graças. Além de você ter uma oração perseverante, você tem que ter uma oração com ações de graça. Nós tivemos aqui, e por direção de Deus, um propósito de 21 dias, onde Deus me disse: meu filho, o tema é gratidão.
E você vai instruir meu povo para orar já agradecendo. Para eles entenderem o que é ações de graça. Ações de graça. Então, o agradecimento é uma marca do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não murmura. O verdadeiro cristão agradece. Porta fechou, glória a Deus. Doença chegou, glória a Deus. Não ocorreu como eu esperava esse relacionamento, glória a Deus. Você entende? Diga comigo, Deus sabe mais e age melhor. Aleluia. Glória a Deus. Então agradeça. 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 Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Mas ele estava com o coração cheio de gratidão. Os seus pés estavam no tronco, mas sua mente permanecia no céu. É por isso que aquele que ora não deve estar orando vislumbrando as circunstâncias, porque Deus é maior do que as circunstâncias. As circunstâncias podem estar todas adversas, complicadas. Você olha para o cenário é tenebroso, mas Deus é maior do que o cenário. Deus é maior do que a calamidade. Deus é maior do que as circunstâncias difíceis. E tome cuidado com a murmuração. Tome cuidado, porque ela destrói a vida de oração. Ela destrói. O deleite na soberana providência divina nos faz descansar. Há um convite também aqui. Não só para orar, não só para perseverar na oração, não só para agradecer na oração, mas também para descansar. Quem ora, confia. E quem confia, descansa. Você entende? Quem ora, confia. E quem confia, descansa. Você entrega. Está aqui, Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não sei resolver, mas Tu sabes. Ele é maior, meu irmão. Glória a Deus. Vamos para o verso 3. Verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Verso 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Eita! A oração deve ter um caráter intercessor. Veja, o apóstolo Paulo tinha consciência da sua necessidade de orar. Ele sabia da importância da oração. A oração é a chave que abre todas as portas, inclusive aquelas portas para divulgação do Evangelho. O corpo de Cristo, entenda, deve orar uns pelos outros. Nós estamos aqui para orarmos uns pelos outros. Estamos aqui para orar pelo avanço do Evangelho. Estamos aqui para orar pela obra missionária. Estamos aqui para orar por causas difíceis, causas impossíveis, para que Deus faça milagre. Mas a grande verdade é que podemos tocar o mundo inteiro pela oração. Você está vendo o Brasil como está? Ore pelo Brasil. Você está vendo a corrupção? Ore para
para que Deus transforme a nação. Nós precisamos lembrarmos que somos intercessores, que somos aqueles que bradam para os céus ouvirem e intervirem. Deus nos chamou para interceder. Pela oração, entenda, você se torna cooperador com Deus na sua obra. O altar está conectado com o trono. As orações que sobem do altar para o trono, descem do trono para a terra com as intervenções de Deus. Quando aqui da terra nós oramos aos céus, dos céus descem as intervenções de Deus. Temos que crer, temos que acreditar. E olha o que o apóstolo Paulo está orando, pedindo na verdade. O apóstolo Paulo está preso, mas ele não pede para que os crentes orem pela libertação de sua prisão. Não. O apóstolo Paulo não pede para que os crentes orem para que seu julgamento tenha um resultado favorável. Não. O apóstolo Paulo não ora por descanso. Orem aí para que Deus me dê um descanso na obra, para que nos meus últimos dias eu tenha um descanso, afinal de contas eu batalhei demais. O apóstolo Paulo está suplicando, ele está rogando orações, para que ele tenha força na obra de Deus. Porque Deus o encarregou de fazer a obra. E quem Deus encarregou de fazer a obra, não pode olhar para trás. Deve fazer a obra. Paulo não pede que se abram as portas da prisão. Paulo pede que se abram as portas do ministério. Ele diz o seguinte: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Isso é uma coisa fantástica. É fantástico. Ele não está se preocupando com as algemas. Ao contrário, ele diz: olha, eu fui chamado para falar do mistério de Cristo, e por esta causa eu estou algemado. Isso é convicção. Convicção de chamado. Convicção de que Deus chamou. E que mesmo dentro da prisão, eu vou continuar servindo a Ele. Não orem para que eu saia da prisão. Não orem para que o meu julgamento seja ameno. Não orem para que eu ache descanso. Não orem para que eu tenha uma vida melhor. Não, orem para que a porta do Evangelho seja aberta e eu possa pregar a palavra. Como é que uma pessoa que está presa tem um pedido de oração desse? Como? Aleluia. Glória a Deus. Verso 4. Três e 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Aqui está a supremacia da palavra. O apóstolo Paulo tem convicções no seu coração, que se vinculam obviamente à autopercepção que ele tem sobre ele mesmo, quem ele é no reino, quem o comissionou e para que ele foi comissionado. Ou seja, eu sou
um fiel ministro de Cristo, um enviado para os perdidos. E embora preso, a palavra de Deus não está algemada. Em suas orações da prisão, a sua preocupação, entenda isso, não é ser libertado ou estar em segurança pessoal, mas é ser usado por Deus na pregação. Olha a preocupação deste homem. É por isso que Jesus vai nos ensinar: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando alguém é preso, quando alguém é encarcerado, privado da sua liberdade, a jurisprudência reza que a pessoa pague pelo seu crime e, obviamente, após a pena, não o cometa mais. O apóstolo Paulo está preso por causa da pregação do Evangelho. Ele foi preso por causa disso. E aqui ele não tinha nenhuma pretensão de desistir do ministério pelo qual, no caminho da estrada de Damasco, Deus o comissionou. Este é um grande homem de Deus. Este é um grande homem de Deus. Ele está dizendo: eu não vou mudar o meu ministério por causa de ninguém. Não vai ser a prisão que vai mudar o meu ministério. Não vai ser a prisão que vai mudar a minha mensagem. Eu vou permanecer comissionado. Quando John Bunyan foi preso em Bedford, na Inglaterra, no século 17, John Bunyan foi um grande homem de Deus, um grande pregador do Evangelho. John Bunyan foi aquele que escreveu O Peregrino, mas por causa do Evangelho ele foi preso em Bedford, na Inglaterra, século 17. Por quê, pastor? Porque ele pregou publicamente na praça, e só isso já era motivo para ser preso. As autoridades disseram que o libertariam se ele prometesse deixar de pregar. A porta está aberta, é só sair. Agora não pode mais pregar a palavra, você escolhe. Sabe o que John Bunyan disse? Amanhã, com a ajuda de Deus, estarei pregando o Evangelho novamente. Essa foi a resposta. Está aberta a porta? Vocês vão me soltar? Mas não tem promessa para vocês não, porque eu sou compromissado com Ele, e Ele é compromissado comigo. E nem que vocês me prendam de novo, mas amanhã eu estarei na praça pregando a palavra novamente. Compromisso, firmeza, constância, perseverança, fidelidade a Deus. E às vezes a gente para de cantar só porque alguém chegou perto e se incomodou. Continua cantando. E às vezes a gente para de pregar, como vimos agora na internet, uma mulher enlouquecida. Eu não sei se alguém viu esse vídeo aqui. Enlouquecida, alvoroçada, voando em cima de um casal em praça pública, porque o casal estava pregando a palavra. Alguém viu? Os demônios ficam enfurecidos quando pregamos a palavra. Só que tem uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não temas, persevera, prega a palavra,
em tempo e em fora de tempo. John Bunyan era um homem de envergadura. Era um homem cheio do Espírito Santo. E eu termino. Verso 5 e 6. 4, 5 e 6. Não, 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossas palavras seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Primeiro lugar, verso 5. Parte A. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Sabe o que a palavra está dizendo? Devemos olhar para a nossa conduta diária. Como eu estou me portando? Por quê, pastor? Porque as pessoas do mundo nos observam. E diz mais, e é porque diz que é crente. E a primeira acusação é porque você é crente. E parece que crente não pode errar, né? Na cabeça do imaginário, da loucura destas pessoas, crente não pode errar. Crente é um ser glorificado, não é? Agora, ninguém está dando aqui sentença para você dar cabimento para o que o outro fale de você, porque senão você vai estar envergonhando o evangelho. Tem hora que você vai tropeçar, tem hora que você vai deslizar, tem hora que você vai, né, falar uma coisa que não deve, estava um dia um pouco estressado, né? Tudo bem. Agora, conduta diária, cuidado. Você não pode ser tropeço para nenhuma pessoa de fora. Não pode. Nem de dentro, claro, mas principalmente com os de fora. Porque os de fora vão olhar, tá vendo? E é porque diz que é crente. Aí você vai estar envergonhando o quê? O evangelho. O evangelho. Então nosso viver deve ser irrepreensível. Nas palavras, no comportamento, no namoro, no casamento, nos negócios, no estudo, no trabalho, no testemunho. O andar e o falar na vida cristã precisa estar em harmonia. A forma que eu ando, a forma que eu me comporto, a forma que eu me comunico, precisa estar alinhado ao evangelho. Porque essa expressão, os de fora, equivale a quem? Equivale àqueles que pertencem a outras religiões. E nós temos que ter vigilância na forma que a gente se comporta. Segundo lugar, ainda no verso 5, a parte B, aproveitai as oportunidades. Pastor, que oportunidade? Aproveite as oportunidades para pregar o evangelho. Aproveite todas as oportunidades que você tem, todos os minutos, todas as horas, todos os dias, todos os segundos, para você pregar as santas escrituras. Glória a Deus. Por isso que para pregar o evangelho eu tenho que ler a palavra. Ler a palavra. Para eu poder pregar o evangelho. E em terceiro lugar, eu termino.
Verso 6. Para saberdes, parte A. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, a palavra do cristão deve ser verdadeira. A palavra do cristão deve ser oportuna. E tem hora que você não vai saber o que responder, está tudo bem. Está tudo bem. E você pode dizer, meu irmão, você pode me dar um tempo para eu digerir? Nem tudo tem que ser respondido na mesma hora. E vou além, nem tudo tem que ser respondido. Porque tem gente que acha que nós devemos dar explicação de tudo. Sabe quem vai dar explicação da tua vida e da minha? Deus. O tempo mostra tudo. A Bíblia diz: não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Tudo, Deus e o tempo traz resposta. E quando a gente olha para trás, a gente diz: está vendo? Deus trouxe a resposta. Deus trouxe à tona, Deus trouxe a luz. Não fica muito tempo escondido não, vem para a luz. Então o cristão precisa ter uma palavra temperada com sal, ou seja, nem insípida, nem salgada demais. Porque sal demasiado dá o quê? O que é que eleva? A primeira coisa que eleva? Pressão arterial. Primeira coisa que o sal faz quando entra na corrente sanguínea é o quê? Pressão arterial sobe. Mas já viu aquela expressão? Rapaz, que comida insossa. Já viu? Está muito insossa. Bota um tiquinho de sal. Assim é você. Você nem tem que ser salgado demais, senão você vai sair aumentando a pressão de todo mundo. Agora você não pode ser muito insosso, porque senão não tem graça, não tem sabor nenhum. Também não é para ter sabor de mel não, viu? Mas tem que ter sabor. Diga amém. Então não basta apenas ter uma discussão. Precisamos ganhar pessoas para Jesus. Precisamos ganhar pessoas para Jesus. Amém? Fique de pé. Pedi a Valdilene que lembre, eu vou mandar o card, mas que lembre a todo o Ministério de Louvor que sábado tem workshop, primeiro workshop com o Ministério de Louvor aqui na igreja, tá bom? Lembrar todos que já estão aqui, que são do Ministério de Louvor, precisam estar aqui 7:30 da noite. 7:30 da noite. Venha cá, minha querida. Vamos orar pela sua mãe. Pode subir. Pode subir. Deus é o Deus de vitória. Venha cá, amor. Abraça aqui a irmã Eliane. A irmã Eliane está aqui na Paraíba
e a sua mãe está no Rio de Janeiro. Deus está aqui e Deus está lá. A mão de Deus é uma mão que transcende regiões e invade os territórios. E nesta noite, Deus vai dar a vitória. Estenda a sua mão para cá. Mãe Eliane, ela representa a mãe dela nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pregamos aqui nesta noite da importância da oração e da prudência. Mas especificamente, Deus, queremos colocar em prática nesta noite a oração e o poder que há na oração. O poder que há na oração de um justo. E não há apenas um justo orando aqui. É a tua igreja que clama. É a tua igreja que suplica. É a tua igreja que roga. É a tua igreja que entra nesta batalha. E nós queremos te pedir visita agora, aonde quer que ela esteja. Visita com a tua mão poderosa da cabeça aos pés. Reveste ela com uma carga de energia espiritual. Ó Deus, derrubando toda, aleluia, doença, patologia, toda seta do inferno. Deus, em nome de Jesus Cristo, que ela receba agora, no nome santo de Jesus, o poder e a autoridade vinda do céu. Que naquele leito do hospital tu possa tremer, Senhor, aquele lugar. Tu possa descer anjo com espada desembainhada de fogo, queimando, quebrando, desfazendo, para a glória do teu nome. Que no nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder, a vitória já está decretada, a morte já foi derrubada, e a vida já entrou naquele lugar. Nós te louvamos e te agradecemos, e cremos que a tua filha vai agradecer por esta vitória, em nome de Jesus, amém. A vitória é nossa, em nome de Jesus, amém. É nossa, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Vamos orar encerrando. Que Deus te dê um término de semana abençoado.